Cumprimentar os irmãos. Graça e paz, irmãos. Estamos dando início aqui, vamos aguardar só uns minutinhos, os irmãos se organizarem, estarem todos já preparados para darmos início à nossa aula, tá? Nosso segundo dia de aula. Estamos aqui aguardando os irmãos chegarem. Irmão Felipe, a paz do Senhor. Irmã Elaine Martins. Irmã Leia, a paz do Senhor. Irmã Ivanildo, graça e paz. É isso mesmo? Uhum. Eliane Marins. Irmã Eliane Marins, a paz do Senhor. Sandro. Paz do Senhor, irmão Sandro. Estamos aguardando os irmãos. Anderson. Carla. Graça e paz, Carla. Everton Lima. Graça e paz, irmão Sandro, irmão Everton Lima. Ana. A paz, irmã Ana. Vanusa, a paz do Senhor. Denise. Irmão Jorge, tudo bem, irmão Jorge? A paz. Rodrigo Elias, a paz do Senhor. Flávia Luna Nova. Seja muito bem-vinda, irmã Flávia. A paz do Senhor. Pastor Leandro. Pastor Leandro, graça e paz. Marcos Rezende. Meu querido irmão Marcos Rezende, graça e paz. Jorge Carneiro. Irmão Jorge Carneiro, a paz do Senhor. Felipe Martins. Irmão Felipe, graça e paz, querido. Elisângela. Boa noite, graça e paz, irmã Elisângela. Pastor William entrou. Pastor William, graça e paz, pastor. Já tem uns 20. Zioni entrou agora. Irmã Zioni, graça e paz, irmã Zioni. Só tem Alex. Irmão Alex, a paz do Senhor, irmão Alex. E a esposa Nádia. Irmã Nádia, graça e paz, irmã Nádia. Naíde. Irmã Naíde, a paz do Senhor. Continua. Janaína, já falei? Não. Irmã Janaína, a paz do Senhor. Pode começar. 22. Bem, queridos, vamos dar início, então. Peço a você, onde você estiver, que você entre em oração junto conosco aqui. Vamos orar para darmos início à nossa aula. Soberano Deus, Pai eterno, Criador do Universo, te rendemos graças na noite desse dia, por mais este momento, Senhor, em que nos permite nos estarmos sintonizados, Senhor, por esse meio de comunicação, na qual estaremos estudando, dando prosseguimento, Senhor, à aula de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Fala aos nossos corações, seja conosco, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Pai. Abençoa teus filhos de uma forma especial e maravilhosa, que todos sejam contagiados pelo Espírito Santo e que os demais, Senhor, que estão ainda chegando, possam, Senhor amado, aprenderem, absorverem o melhor da sua palavra. Nós te pedimos na noite desse dia e te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos, então. Bem, queridos, nós temos uma apostila em PDF, só que desde a semana passada eu não estou usando a apostila por enquanto. Tá bom, queridos? E hoje também eu não vou usar a apostila. Nós vamos usar slides. Tá bom? E depois a gente vai ver uma forma de disponibilizar os slides para todos vocês também,
conforme semana passada tentamos fazer, alguns slides foram disponibilizados, nós vamos trabalhar para isso ser possível a vocês, mas eu vou continuar com alguns slides aqui e também vamos fazer menção dos textos bíblicos, tá? Vamos fazer menção dos textos bíblicos da Palavra de Deus. Eu gostaria de dar início aqui falando, a semana passada nós falamos acerca da ciência que estuda o Espírito Santo, que é, na verdade, pneumatologia. Só para recapitular com os irmãos, a palavra pneuma, uma palavra grega, que significa espírito, também tem o significado de vento, sopro, hálito e respiração, tá? E nós falamos também, semana passada, que a palavra pneuma, ela entrou dentro do nosso idioma, porque ela vem do grego, e trazendo sentido. A palavra pulmão, por exemplo, que nós pronunciamos em língua portuguesa, e que, na verdade, tem a ver com a palavra pneuma. A palavra pneu também. E uma coisa importante que eu não falei, vou falar agora, né? Todos nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos pessoas pneumáticas. Se você quiser anotar, é importante isso, tá? Somos pessoas pneumáticas. O que é uma pessoa pneumática? É uma pessoa que vive nos domínios do Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Na verdade, em suma, significa uma pessoa espiritual. Então, uma pessoa pneumática, uma pessoa espiritual, que tem relações espirituais com comunhão com Deus, com o Espírito Santo, tá certo? Então, hoje nós vamos falar, já que estamos falando de pessoas pneumáticas, guiadas pelo Espírito Santo, vamos falar aqui num dos temas que está nos slides, aqui é andar em espírito e ser guiado pelo Espírito. É uma realidade também dessa matéria que nós estamos estudando. Eu gostaria de convidar você para abrir a carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Versículo 4 e depois o versículo 16. 8:4 diz assim, ó. 8:4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há uma proposta bíblica para os servos do Senhor andar em espírito. Esse é o primeiro passo. A expressão bíblica andar em espírito significa ter convivência, comunhão, entrosamento com o Espírito Santo. Isso é muito possível. Nós observamos no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 5, que houve um homem na Bíblia, cujo nome era Enoque, e o texto é enfático em dizer que ele andou com Deus, e Deus para si o levou, ou o tomou para si. Então, andar em espírito é andar com Deus. E andar com Deus é viver totalmente sob os cuidados do Espírito Santo. Então, uma das razões dessa disciplina é nos mostrar isso, tá? Essa realidade. Agora, o capítulo 8, versículo 16 de Romanos, diz assim, ó. Capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo aqui, tem 2 vezes a palavra Espírito, está nesse versículo 16 de Romanos 8, sendo que a primeira menção do Espírito, nesse versículo, as iniciais são maiúsculas. Aliás, é importante ressaltar que todas as vezes
que a Bíblia fala, se refere, se reporta ao Espírito Santo de Deus, sempre, em todas as traduções da língua portuguesa, sempre as iniciais são maiúsculas, tá? Porque está falando do Espírito de Deus, tá bom? Do pneuma. Já a palavra Espírito do homem, que está dentro desse mesmo versículo, que diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, já é as iniciais minúsculas, tá? Então, talvez uma pergunta interessante para o início da aula seria o seguinte: a mesma palavra grega pneuma pode ser traduzida para espírito humano, espírito angelical e espíritos de demônios? É a mesma palavra grega? Isso é uma pergunta interessante. Eu diria para os irmãos que sim. Não existe uma outra gramática grega, não existe uma outra tradução para espírito sem que seja a mesma, que é pneuma. Então, o que vai diferenciar o texto bíblico são as iniciais do texto corrente, tá? Da palavra em si, propriamente dita. Conforme eu já disse, se for Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, as iniciais são maiúsculas. Se for espírito angelical, são minúsculas. Se for espírito do homem, do antropos, o homem, também é minúscula. E se for espírito imundo, que são os demônios, também é minúscula, tá bom? Uma coisa importante que veio à minha memória aqui, e eu vou falar para os irmãos também, vocês podem anotar que é importante. Existe 220 referências, repetindo, 220 referências no Novo Testamento a palavra pneuma, tá? 220 vezes a palavra pneuma, com o sentido de espírito. Só para reforçar, a palavra pneuma significa, no grego, o significado é espírito, o sentido é vento, sopro, hálito, respiração. Tá certo? E essa palavra, ela só existe porque ela é a raiz de uma palavra hebraica, que é ruach. Por isso a gente fala sobre o Espírito Santo, ele é chamado Ruach Kadosh. O sufixo Kadosh do hebraico significa santo. E o prefixo Ruach do hebraico significa espírito. Tá bom? Então fica assim. Agora, para fechar aqui a citação que eu coloquei, andar em espírito é ser guiado pelo Espírito. Abra sua Bíblia, por gentileza, um versículo muito importante. Faço questão que você abra. Gálatas capítulo 5, versículo 16, por gentileza. Gálatas 5:16. Cumprimentando aí os irmãos que chegaram depois, tá bom? A todos os irmãos. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, diz assim: digo, porém, o apóstolo Paulo, andai no Espírito, e jamais satisfareis ou cumprireis a concupiscência da carne. Se for uma Bíblia revista corrigida, vai estar escrito assim, ó: andai em espírito e não cumprireis as obras da carne. Tá bom? Então, qual é a proposta bíblica de Paulo aqui à igreja da Galácia, né? Que estava lá os Gálatas? Seria esta: andar em espírito, ter comunhão com ele, andar com ele, viver com ele, para não cumprir as obras da carne, ou seja, para não dar legalidade ao mal, né? Então, quem anda no Espírito está em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, não tem como facilitar esse entrosamento com as coisas do mundo, né? Aliás, não tem nem prazer, a verdade é essa. E também, com certeza, não terá tempo para isso, porque a sua vida estará voltada para a oração, para o jejum, uma vida de busca, né? Leitura da palavra, amém? Uma outra questão que a gente deve estudar também é que o Espírito Santo,
Existem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Alguém um dia perguntou qual é a diferença, né, de resistência ao Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, e pior do que isso, é blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é um tema que está em voga, né? É um assunto muito relevante para os nossos dias também. Aliás, pouco comentado, pouco falado, pouco se aborda sobre isso, mas ele é de uma grandeza e uma necessidade emergencial que todos os cristãos, servos do Senhor, devem saber, devem se aprofundar com isso. Então, eu coloquei aqui resistência ao Espírito Santo. Por que tal atitude é pecado quanto o Espírito Santo? É que o Espírito Santo é o agente divino para conduzir a Deus o homem perdido. Resistir-lhe seria o mesmo que um náufrago recusar a corda que lhe é atirada para se salvar. Os aspectos do pecado da resistência ao Espírito Santo são indisposição para ouvir e indisposição para atender. Repetindo, os aspectos do pecado que demonstram resistência ao Espírito Santo é indisposição em ouvir e indisposição para atender. Então, a gente tem aqui uma demonstração, resistir ao Espírito Santo, como, por exemplo, lá em Hebreus vai falar, o autor aos Hebreus, ele ressalta o seguinte, quando ouvires a voz do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele diz o quê? Não endureçais os vossos corações, ok? Então, prova cabal da resistência ao Espírito Santo é quando o Espírito Santo fala ao coração e a pessoa resiste à voz do Espírito Santo. Sempre resistência para a salvação. São pessoas que às vezes estão quebrantadas, estão contritas, está um passo para decidir aceitar Jesus Cristo como Salvador suficiente, mas mesmo assim elas estão divididas e, portanto, relutam contra si mesma, e aí elas não conseguem ceder e se dobrar. É importante falar também que Zacarias vai dizer assim, não é por força e nem por violência. Aí a parte B do texto diz assim, mas sim pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, segundo Jesus, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Eu gostaria de ler aqui um versículo para respaldar isso aqui que nós estamos falando, na questão resistência ao Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Vamos lá. Atos, capítulo 7, versículo 51. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Cadê? Acharam aí, irmãos? Vamos lá. Homens de dura cerviz, presta bem atenção no texto, e incircuncisos de coração, e não apenas de coração, mas de ouvidos também. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus, né? Muito importante aqui, tá? A defesa de Estevão. E nessa palavra, nessa pregação, ele está falando para um grupo de judeus que lá estavam, que eram homens de dura cerviz. O que é uma pessoa de dura cerviz? Em uma linguagem bem assim atual, para que a gente possa entender melhor, nós costumamos falar a palavra parafraseando, né? Que é uma forma de expressar que você entende melhor.
A palavra dura cerviz é essa parte aqui, ó. Ou seja, a coluna cervical, né? Não se dobra. Qual é a ideia do texto? A ideia é mostrar pessoas que não se curvam, ou seja, que não se dobram. Então, são pessoas que essa expressão corporal, ela denota, ela transmite a ideia de alguém que está submisso, ou que deveria estar submisso a uma voz de autoridade. Então, o Espírito Santo de Deus é a voz de autoridade que guia nossas vidas, que orienta nossas vidas, que norteia o nosso caminho. Então, nós não podemos estar duros, não podemos estar, digamos assim, temos que estar flexíveis, maleáveis ao Espírito Santo, se curvar diante dele, não diante do homem, mas diante de Deus. Então, a ideia seria essa, tá? Então, quem não se curva diante do Espírito Santo, quem não se dobra, quem não se rende a ele, automaticamente está resistindo ao Espírito Santo. Então, esse é um grande problema, tá? E o Espírito Santo, ele é muito educado, irmãos. Ele é manso, ele é respeitoso com o coração do ser humano. Mesmo sendo o próprio Deus, mesmo tendo todos os atributos inerentes da divindade, ele não obriga ninguém a fazer o que ele quer. Ele é educado, ele é cortês, e, portanto, Apocalipse 3:20, ao texto lá que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, ó, eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, e abrir a porta, eu entro, vou cear com ele, nós vamos nos alimentar, vamos nos confraternizar, e ele diz assim, ó, cearei com ele e ele comigo. Então, há uma condição. Qual é a condição? Abrir a porta. Em que posição da porta, em que lado está a chave? Do lado de dentro. Então, quem abre é quem está dentro da casa. Então, se ele fala o nosso coração, e se você não abre, ele não pode entrar. Então, ele só entra no coração de quem permite. Amém? Uma outra questão aqui importante, anote bem isso aí. Entristecimento ao Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Podemos entristecer o Espírito Santo com diferentes e variadas maneiras de proceder. As Escrituras revelam, preste bem atenção, as coisas que podem entristecer ao Espírito Santo, tais como rebelião, desejos e palavras ímpias, ou palavras de baixo calão, obscenas, torpes, palavras que não têm fundamento e amparo bíblico, ético, moral, ok? Então é uma forma de entristecer. Falamos da resistência ao Espírito Santo, que tem sentido quando o Espírito Santo quer falar, quer convencer, quer salvar, e a pessoa reluta, não se dobrando, não aceitando, ok? E agora o segundo posicionamento, entristecer o Espírito Santo. Geralmente aqui enquadra pessoas que já são convertidas, tá? Há aqui uma gama de pessoas que já são evangélicas, já são crentes, e que também entristece o Espírito Santo. Então, gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Vamos lá? Vamos todos abrindo o texto bíblico, ok? Porque fica melhor, ok? Para a gente poder acompanhar e entender paulatinamente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Versículo 29 ao 30, ok? Capítulo 4, 29 ao 30. Amém, irmãos? Diz assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha o 30. E não entristeçais, olha aí, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? É até o versículo 30. Então, não entristecer o Espírito Santo. Conforme a gente leu no contexto, porque o versículo 30 ele é respondido pelo 29, o 28, 27 e assim sucessivamente. Os versículos que vêm antes ou posteriori ao 30, ok? Então ele diz assim, ó, para a gente não entristecer, não entristecer o Espírito Santo de Deus, o qual foi selado. E aí ele dá uma deixa aqui que nos abre, nos dá uma luz aqui no entendimento, que muitas coisas entristecem o Espírito Santo, por exemplo, palavras torpes, conforme já falamos aqui. Há muito crente que não vigia no falar. Às vezes palavras obscenas, palavras de baixo calão, palavras que vão denegrir a imagem moral, né, e a ética na procedência da vida, do cotidiano. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes entristece o Espírito Santo com palavras, pensamentos também, né? Porque a nossa mente, a nossa cabeça, conforme Paulo fala aos Coríntios, a segunda carta de Paulo, se não me falha a memória, o capítulo 10, versículo 4 e 5, ele fala que nós temos que levar a cativo todo entendimento, né, ao cérebro, à mente, ao intelecto, né? Levar cativo, ou seja, fechar ele ao entendimento de Cristo, para que Satanás não penetre. Então, a ideia seria essa, amém? Então, não entristecer o Espírito Santo, amém, queridos? Com rebeliões também. A Bíblia fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Nenhuma rebelião é boa. A primeira base que a gente tem que ter para explicar isso é saber que a rebelião começou aonde? A primeira rebelião, ela não começa na terra, começa por aí. A primeira rebelião começa no mundo angélico, né? E essa é a pior rebelião, e ela vem transmitir para cá, vem passar para a terra também, quando as pessoas se acham muito perfeitas, ou pessoas que se acham no apogeu do absolutismo da verdade, se acham incapazes de falhar, se acham melhores do que os outros, e elas têm uma forte tendência em seguir o seu próprio caminho, e pior do que isso, influenciar pessoas também. Então, pecado de rebelião, tá bom? Isso é muito terrível. Vamos fechar com esse versículo aqui para passar para outro slide? Vamos lá? Falando da rebelião contra o Espírito Santo. Rebelião, tá? Que está linkado, a palavra é entristecer ao Espírito Santo. Isaías, capítulo 63. Vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 63. Versículo 10. Diz assim, ó. Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes. Olha bem isso aqui. Ó, preste bem atenção no versículo. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Aqui a palavra Espírito Santo foi traduzido da Septuaginta, né, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, e eles acharam a palavra Ruach Kadosh, que é a palavra hebraica para Espírito Santo mesmo. Então ele diz aqui, o profeta diz aqui, ó, eles entristeceram o Espírito Santo pelo que se lhe tornou, olha isso aqui, gente, isso é forte, quase não se fala isso, né? Pelo que ele se tornou em inimigo, e ele mesmo quem? O Espírito Santo, tá? Pelejou contra eles.
Forte isso, hein? Então, eles entristeceram o Espírito Santo com pecado, com coisas pecaminosas, perversas, ímpias, mau procedimento, ao ponto do Espírito Santo se levantar, se opor a uma nação, se opor a um povo. Ele se entristece com o povo, ele se levanta contra o povo, ele se torna, o texto é enfático em mostrar isso, ele se torna inimigo daqueles que pecam deliberadamente. Então, qual é a ideia? O Espírito Santo é amor, ele é bom, mas ele também, ele se torna o justiceiro, né? Ele é inimigo de quem é inimigo de Deus. Amém, queridos? Então, o pecado de rebelião é um pecado terrível. Ele cai como um pecado, que a palavra grega para ele seria parabases, uma palavra pouco falada, mas é a que melhor se define a palavra rebelião. Por que parabases? Porque parabases, sempre se usa essa palavra, associa ela a pecados que passam do limite. Pecados que passam do limite. Por exemplo, a rebelião de Lúcifer e a terça parte dos anjos passou do limite. Existem pecados que passam do limite da compreensão, da razão, da coerência. Não tem coerência, não há diálogo. É algo, tipo assim, fora da normalidade, é fora da realidade. Então, ele é chamado de parabases. Então, ele passa os limites. Então, o pecado de rebelião, entristecimento também, é classificado como parabases. Então, o outro slide aqui importante também é extinguir o Espírito Santo. Existe uma palavra, um texto bíblico que Paulo fala aos Tessalonicenses para não extinguir, ou seja, não apagar. Eu acho até que eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, mas eu estou aqui com o slide aqui, vou ler aqui, ó. Os cristãos em Tessalônica estavam em perigo de sufocar, preste bem atenção, a toda a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, qual fogo, pode apagar-se por dois motivos. Falta de combustível, vai vendo. Falta de oxigênio. A base é Levítico 6, versículo 13. Levítico 6, 13 diz assim, ó. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para haver fogo continuamente no altar, tem que haver o quê? Lenha. Tem que haver material suficiente para manter o fogo aceso. Então, o texto significa o seguinte: não extingais o espírito. Lá Paulo fala aos Tessalonicenses, ou seja, não apagueis o Espírito Santo. A tradução Nova Versão Internacional, a NVI, ela traduz dessa forma: não apagar o Espírito Santo. Quando nós deixamos de buscar o Senhor, jejuar, orar, cultuar, adorar, ler a palavra, são os elementos que alimentam o fogo aceso. Caso contrário, a gente pode se tornar em cinzas e o Espírito Santo ele não atua. Amém? Então, extinguir o Espírito Santo é apagar ele da nossa vida. Sem essa ideia que as pessoas às vezes falam assim. Flávia pediu para repetir. Pergunta ela o que ela quer que você repita. Quem? Flávia. Irmã Flávia, pode escrever aí qual é a pergunta? Enquanto ela escreve, nós vamos continuar aqui. Depois tu me chama. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele não deve ser apagado. Isso não quer dizer que quando se levanta um profeta, se levanta alguém no nosso meio para profetizar da parte de Deus, né? Em que às vezes a gente percebe muitas pessoas que estão tolhindo essas pessoas de desenvolver o seu dom espiritual na igreja. Não é isso que o texto está falando. Muito pelo contrário, a gente tem que permitir que as pessoas falem em línguas estranhas, que as pessoas profetizem da parte de Deus, sim, mas não podemos apagar, na verdade, a comunhão do Espírito Santo, aquilo que está forte dentro de nós, aquilo que grita dentro de nós, há uma sede dentro de nós pelo Espírito Santo. Isso não pode acabar.
Isso não pode acabar nunca. Amém? Respeito do espírito. Sim. Levítico, o capítulo que você falou. Ah, tá. Levítico capítulo 6, versículo 13, irmã. Levítico 6, versículo 13. É um versículo associado ao sacerdócio, ao altar sacerdotal, tá bom? E ele ressalta que deveria haver lenha. Por isso a recomendação de Deus lá é o seguinte, ó, o fogo tem que arder continuamente, ou seja, sempre, diuturnamente, no altar. E ele não pode se apagar. Amém? Então a gente pega esse versículo e junta ele com Tessalonicenses, tá bom? Vamos lá. A outra parte aqui importante, daqui a pouquinho a gente vai dar um intervalozinho de 5 minutos. Né? Tô sentindo falta do bolo, né, Cíntia? Bolo de ganache. Meu Deus, que eu não sei nem fazer mais, gente. Não sei fazer mais, não. Vamos lá. Pentecostes, vamos falar. O Espírito Santo, falar do Espírito Santo, e temos que falar do Pentecoste, né? Eu coloquei aqui, ó, Pentecoste e desdobramentos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpre as profecias de Ezequiel, de Isaías, João Batista e Joel, acerca do derramamento do Espírito Santo. A gente sabe, eu falei isso semana passada, e vou dar uma palhinha agora de novo, até por conta de alguns irmãos que estão estudando hoje pela primeira vez. Portanto, devem se manter informados aqui, né? Quando nós falamos do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo, a gente está falando de uma época que marcou a história da igreja e que nunca foi visto da forma que foi manifestada. Antes nunca foi visto. Foi algo sem igual, né? Então, no Antigo Testamento não havia um derramamento do Espírito Santo como houve em Atos capítulo 2, que marca a igreja neotestamentária, ok? Então, no Antigo Testamento houve o quê? Houve algumas manifestações tópicas do Espírito Santo, em alguns momentos em que ele se manifestava de uma forma repentina e poderosa, tá? Então, os profetas profetizaram um derramamento dele. E nenhum desses profetas participaram, assistiram de perto ou vivenciaram esse derramamento do Espírito Santo. Porém, vaticinaram, ou seja, profetizaram sobre o derramamento. Vamos ver então? Vamos lá. Ezequiel, abra sua Bíblia em Ezequiel, vamos lá. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, né? Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 29, ok? 39, 29. Tessalonicenses, qual foi a referência? Tessalonicenses? Estou perguntando. 5, 23. Diz aqui, ó. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Olha só. Repetindo, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito, aqui é o Espírito Santo, o Ruach, né? Sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Esse versículo veio se cumprir em Atos capítulo 2, tá? Qual é o outro texto? Isaías 32, 15. Vamos lá? Isaías capítulo 32, versículo 15. Certo? 32, 15. Isaías 32, 15. Diz assim, ó. Até que se derrame sobre nós
o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Então, a parte A do versículo 15 do capítulo 32 do livro do profeta Isaías está dizendo o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, já temos duas profecias aqui, duas. Temos a do profeta Ezequiel e temos a do profeta Isaías, que estão falando de algo futuro, algo que iria acontecer ainda, ok? Eles não vivenciaram isso, certo? E aí a gente vai agora para o texto que, já no Novo Testamento, palavras do próprio João Batista, o famoso JB, né, o primo de Jesus Cristo, aquele homem que tinha uma vida atípica, né, totalmente diferente da sociedade, da sua época, um homem que se alimentava com gafanhotos ou locustas, né, e comia mel silvestre. Um homem que tinha uma roupa estranha, mas um coração voltado para Deus. Um grande pregador da palavra. Mateus capítulo 3, já no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. Vamos lá. O slide está disponível no grupo. O slide está disponível no grupo. Daqui a pouco a Cíntia vai dar o resto da aula. Né, Cíntia? Não. Ela tá doida para dar aula aqui, gente. Eu que não tô deixando. Tô brincando. Capítulo 3, versículo 11. Diz assim, ó. Eu vos batizo com água. Isso aqui quem está falando é João Batista, tá? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus Cristo, o primo dele, ok? É mais poderoso do que eu. Em outras palavras, ele tem mais autoridade. É isso que ele quer dizer. Cujas sandálias, olha que humildade, gente, não sou digno de desatar. Aí ele diz, aí a parte que eu quero aqui é essa aqui, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Forte, né? Então, ele vos batizará. Muito forte isso aqui. Então, o próprio Batista, João Batista, está falando também de uma profecia acerca do derramamento do Espírito Santo. Ele seria derramado. Ele não estaria conforme estava atuando no período do Antigo Testamento, conforme já falamos, de forma tópica, momentânea, repentina, esporádica. Mas agora ele estaria sendo derramado de uma forma muito abrangente e impactante, ok? Outro texto, Joel. Vamos ver o texto de Joel, que ele é muito importante. Vamos lá. Livro do profeta Joel. Joel é um livro pequenininho, tá? Ele fica depois de Oséias, ok? E antes de Amós. Depois de Oséias e antes de Amós, ok? O livro do profeta Joel. Joel aqui, ele fala de uma forma muito clara, muito objetiva sobre o derramamento do Espírito Santo, ok? Capítulo 2. Vamos lá? Joel 2. Versículo 28 ao 29. 2, 28 ao 29. Eu vou ler, tá? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito, olha aí, derramar, tá vendo? Sobre toda a carne. Repetir, ó. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora preste bem atenção, ó. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão.
E vossos jovens terão visões. Isso tudo em consequência do derramamento do Espírito Santo, em virtude do impacto que o Espírito Santo causaria na humanidade. Olha só que coisa forte, estupenda, magnífica. Agora é o versículo 29, não é isso? Diz assim, ó: até sobre os servos, ou seja, escravos, né? E vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha que coisa linda, gente. Derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, isso é algo futuro. Futuro, lógico, para o profeta Ezequiel, Isaías, Joel e quem mais? João Batista, o primo de Jesus de Nazaré. Então, vamos lá. Agora, isso vai se cumprir, né? Isso vai se cumprir. Mas aí eu coloquei aqui, ó. Eu vou ler aqui o slide. A Cíntia falou que já está no grupo, né? O que era o dia de Pentecostes? Você vai acompanhar aí, tá? Isso. Pentecostes era uma das grandes festas dos judeus, que acontecia 50 dias após o quê? A Páscoa. Por isso a palavra Pentecoste, ela na língua portuguesa, nós pronunciamos Pentecoste. Mas essa palavra no original, ela significa quinquagésimo, porque era exatamente isso, 50 dias depois da Páscoa judaica. Agora, recentemente, se falou de Páscoa, né? Então, daqui, ó. Jesus morreu no período da Páscoa, tá vendo? Entre a morte de Jesus e a chegada do Espírito Santo, foram de 50 dias. Olha, isso aqui é importante, hein? Se analisarmos o texto bíblico, iremos perceber que Jesus, depois de ressuscitado, né? Até a sua ascensão ou elevação aos céus, em Betânia, ele ficou um período de 40 dias, olha isso aqui, essa quarentena aqui, ó, 40 dias com seus discípulos, e da ascensão de Jesus até o derramamento do Espírito Santo, foram de quantos dias? 10 dias. É importante ressaltarmos que em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo foi sobre os 120 irmãos. Vamos explicar isso aqui? Vamos lá? Então vamos lá. Bem, ficou claro aqui a explicação de que Jesus morre numa sexta-feira, né? E eles estavam comemorando a Páscoa. Tanto é que era um costume judaico de todo o período de Páscoa, eles, a pedido do povo, eles soltarem um preso. E na gestão tinha o Barrabás, né, e Jesus de Nazaré. E o povo escolheu o Barrabás, né? Jesus foi açoitado, preso, crucificado e morto. Mas a ideia é a seguinte, depois da Páscoa, 50 dias, podia contar certinho, começava a festa de Pentecostes, que era uma outra festa muito grandiosa entre os judeus. Uma grande festa para eles, muito comemorada e apreciada pela sociedade judaica. Só que a gente tem uma situação que nós temos que prestar atenção aqui, é o seguinte. Jesus, quando ressuscitou, ele não foi direto para o céu, ele não foi direto para o Pai. Você vai ler isso com calma em casa, não vou ler isso agora, mas você pode ler em Atos, capítulo 1, você pode ver isso. Capítulo 1 ali, você lê o capítulo todinho, você vai achar logo no versículo 4 ou 5, se não me falha a memória, está escrito assim, ó, e Jesus ressurreto esteve entre os irmãos, entre o povo dele, num espaço de 40 dias. Repetindo, Jesus redivivo, ressurreto, ressuscitado, né? Ficou num espaço de tempo de cerca de 40 dias entre as pessoas, antes dele subir assunto aos céus, ao Pai, ok? Então a gente tem aí um espaço. Quando ele vai, fica ainda um espaço de 10 dias.
Lembram que eu falei? A Páscoa para o Pentecoste é 50 dias. Jesus ficou 40 dias na terra, ressurreto. Nós temos um espaço de 10 dias ainda aberto aí, né? Então, foi nesse espaço de 10 dias, para complementar os 50 dias pós-Páscoa, que ia dar o Pentecoste, que os discípulos ficaram reunidos em um espaço físico, um local chamado cenáculo. Cenáculo, que era uma sala não muito grande, em que eles reuniam para tratar de assuntos religiosos. E Jesus tinha falado em Lucas 24, versículo 49, anota aí. Jesus já tinha falado em vida, antes de morrer ele tinha falado isso, Lucas 24, 49. Ele disse o seguinte: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto, olha só, sejais revestidos de poder. Ele está fazendo uma alusão ao derramamento do Espírito Santo, ok? Não, bem-vindo para o Rodrigo Cury. Rodrigo Cury, seja bem-vindo. Amém? Muito bem-vindo, Rodrigo, nosso irmão, amigo, que faz parte da nossa equipe. Deus te abençoe, filho, a sua esposa, seu filhinho. Então, queridos, o espaço de 50 dias aí do Páscoa judaica ao Pentecoste judaico, ok? Então, 40 dias Jesus em Jerusalém, um espaço de 10 dias que está em aberto aí, em que os irmãos estão orando. Eles estão no cenáculo reunidos em oração. 10 dias de oração. Uma coisa importante que a gente deve falar eram somente 120 pessoas que estavam lá? Não. Na verdade, eram mais de 120, cerca de 500 pessoas. Isso a gente vai achar em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre isso, de que Jesus foi visto por cerca de 500 irmãos. 500 pessoas em Jerusalém viram Jesus ressurreto, redivivo, ressuscitado. Estava entre o povo dele, entre os irmãos, em plena koinonia, ou seja, comunhão. E aí o texto mostra que Jesus ele esteve nesse espaço, cerca de 500 pessoas possivelmente estavam no cenáculo. Mas o grande problema é que nesse isolamento espiritual aí, essa palavra que está em voga hoje, né? Isolamento social, afastamento social, quarentena, enfim. Digamos que nesse isolamento espiritual aí, porque era um momento de oração, né? Eles estavam reunidos ali, e a ideia que a gente tem aqui, a Bíblia não diz com clareza, mas subentende-se, isso é um entendimento muito coerente, muito plausível para o texto, faz muito sentido, de que esses irmãos foram desistindo. Eles não permaneceram. Isso é muito semelhante aos dias de hoje, viu, amados? Há pessoas que não conseguem permanecer. É preciso foco, é preciso focar, é preciso ter propósito muito bem definido daquilo que realmente nós queremos e entendemos como correto. Então, os discípulos foram reduzidos. Olha que redução muito acentuada. Nós temos aí aproximadamente 380 pessoas que foram embora. Mais de 100%, muita gente foi embora. E apenas 120 pessoas, no espaço de 10 dias, permaneceram, louvado seja Deus, com a sua fé inabalável. Eles não declinaram. Eles passaram um período de dor, de sofrimento, e eles em nenhum momento disseram assim, a gente vai desistir também, porque 380 já foi embora. E esse povo todo acreditava como a gente acredita, eles todos confiavam como a gente confia. Mas algumas vozes ali eram muito importantes, inclusive irmã Cíntia, Rodrigo, a mãe do Salvador estava junto. É muito bom ter uma mãe na nossa vida, uma mãe não apenas, digamos, geneticamente, biologicamente falando, mas uma mãe de fé. Se você pode ter uma mãe de fé, valorize essa pessoa. Porque foi Deus que colocou ela na sua vida, no teu caminho. Não foi em vão, não.
Então, nós temos ali uma mãe, Maria, Atos capítulo 1. Onde está isso, irmão Roberto? Te dou a versícula agora de cabeça. A irmã Cíntia vai até anotar ali, se ela botar no grupo aí. Atos capítulo 1, versículo 14. Repetindo, Atos 1, 14. Está lá, eles estavam perseverantes em oração, os irmãos de Jesus, ou seja, os meio-irmãos de Jesus, estavam lá. Estavam lá os irmãos de Jesus e estavam os discípulos, alguns deles estavam lá também. A mãe de Jesus estava lá, orando, aguardando o que nessa oração? O derramamento do Espírito Santo, a profusão do Espírito, o implacável derramamento do Espírito Santo. Há uma razão, gente, muito importante de sermos alcançados pelo Espírito Santo como derramamento. Porque o que faz a diferença da nossa vida na Terra é o impacto que o Espírito Santo proporciona a cada um de nós, dentro da nossa individualidade de vida, dentro da nossa particularidade como seres humanos. Porque é bem verdade que ele foi derramado, mas poucas pessoas assimilaram ainda essa ideia. Nem todos absorveram a plenitude do Espírito Santo, de fato. Mas você está aí do outro lado, com certeza, sua vida está pautada nele. Então, queridos, eu gostaria de ler também Atos 1,15. Eu não li esse versículo não, né? Acho que não. Atos 1,15, por favor. Lembrando os irmãos que o livro de Atos é um livro histórico, tá? Ele é classificado na canonização bíblica como um livro histórico, porque ele narra a história da igreja e a expansão da mesma, ok? A proliferação da igreja, a expansão da igreja. Então, ele é um livro histórico. E alguns escritores dizem o seguinte, é importante falar isso aqui nessa aula, é um livro que não tem terminologia, você já reparou isso? Quando você escreve uma carta, você cumprimenta no início, né? E no final você se despede. O livro de Atos não se despede de ninguém. Ele termina de uma forma muito fora da normalidade dos outros livros. Porque é um livro que tem começo, mas não tem fim, por enquanto. E por que ele não tem um final? Por que ele não tem conclusões finais, terminologia? Porque ele é o livro que fala da história da igreja. E a história da igreja começou e não terminou ainda. Você faz parte da história da igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja. O livro de Atos se dará concluído, encerrado de fato, de direito, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Aí podemos dizer que deu como encerrado. Mas até agora não. Então, Atos 1, versículo 15. Vamos lá. Atos 1, 15. Miguel está aí também? Não, né? Não. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, tá vendo? Tá aí, ó. E ele disse, irmãos, aí já é o 16. Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, o cumprimento da palavra de Deus está aqui. Amém? Eu vou dar um intervalozinho, né, Cíntia? Dar um intervalo de 5 minutinhos, tá bom, gente? Para vocês beberem uma água, organizar as anotações, tá bom? E a gente volta já já. Dar continuidade, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém?